Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre a Vivid e a TIM, que reportaram seu balanço ontem à noite e tiveram as suas movimentações muito fortes no dia de hoje. Os dois papéis do mesmo setor caíram 7%, e aqui nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre o balanço, o que aconteceu e entender o que a gente pode fazer após esta queda de 7% para as duas empresas. Mas antes da gente olhar tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Bom, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho o que aconteceu, né? Então, tivemos o balanço dessas duas empresas e a movimentação de queda. Aqui na tela a gente está com a TIM, tá? Mas eu fiz um resumo sobre o que aconteceu. Então, os dois balanços do setor de telecom no mesmo dia, de 27, as duas reações opostas. A TIM entregou um lucro ligeiramente abaixo do esperado, mas a receita surpreendeu positivamente. Já a Telefônica Brasil, a Vivo, veio com lucro 17 vezes maior, mas o fluxo de caixa livre recuou e o mercado puniu a ação com uma queda de quase 7%. Os resultados mostram um setor com dinâmicas muito diferentes entre as operadoras, então foi basicamente isso que aconteceu. O que teve aqui, né? O lucro abaixo por centavos e receita acima, então as métricas, né? O lucro líquido do segundo TRI de 26 era veio 1,03 bilhões, né? Na comparação com o ano passado, 6% a mais. Então, um consenso era um LPA de 0,43 por ação, veio 0,44, né? Na verdade, era esperado 0,44, veio 0,42, 0,43, um centavo ali abaixo do esperado. A receita líquida veio 6,97 bilhões de dólares, tá? Acima do consenso, que era 6,93 bi. O crescimento do EBITDA veio 7,8, um consenso a gente não tem, e o JCP aprovado, né, um pagamento de 790 milhões. O lucro veio 0,01 centavo abaixo, né, por ação, nas projeções, um erro de centavos que tecnicamente configura um miss, mas a receita superou as estimativas e o EBITDA cresceu quase 8%, o resultado misto. E aí a gente teve a Vivid, que teve um lucro 17 vezes maior, mas o fluxo de caixa livre cai e a ação despenca. Então o lucro líquido veio do segundo TRI de 26, 1,57 bilhões, 17% na comparação anual. A receita líquida veio 15,8 bilhões, 7,6% na comparação com o ano passado, e o fluxo de caixa livre recuou 10%, né, abaixo, ali a gente pode ver, com a do ano passado, e a reação da ação caiu, basicamente, chegou a cair 7%, isso aí a gente vai analisar com os gráficos. Então, por que a ação caiu 6%, mesmo com lucro 17% maior? O mercado já esperava números operacionais fortes. A ação já havia subido 2,16% em 24/7, né, a expectativa dos resultados. O fluxo de caixa livre recuou 10,7%. E para uma empresa de telecom que paga dividendos consistente, fluxo de caixa livre é o número mais importante. Então, basicamente, é uma previsão de, quem sabe, um corte, uma diminuição de dividendos no futuro. O mercado interpretou que a queda do fluxo de caixa livre como um sinal de que os investidores em 5G e infraestrutura estão consumindo mais caixa do que o esperado. Então, obviamente, estão tendo. Quem ganha e quem perde e o que fazer, né? Perde o acionista da Vivid, que comprou recentemente, que entrou na ação após a alta, né, do dia 24/7, tomou um tombo de quase 7%. Para quem busca dividendos, né, o dividendo yield é 3,56 no ano, não compensa uma queda dessa magnitude no curto prazo. Perde parcialmente o acionista da Vivid de longo prazo. O lucro e a receita estão crescendo e a empresa é líder do mercado. Mas a queda do fluxo de caixa livre acende um alerta. Seus investimentos em 5G continuarem consumindo caixa, os dividendos podem não crescer na mesma proporção do lucro. Então, basicamente, eu comentei ali que a gente está falando de uma possível, quem sabe, redução, estagnação da questão dos dividendos da Vivid. Ganha o acionista da TIM, lucro ligeiramente baixo, mas a receita acima, e o JCP de 790 milhões. O dividendo da TIM é maior até do que da Vivid, tá? É 7,47%, é mais atrativo do setor. Para investidores de dividendos, a TIM continua sendo a melhor opção entre as duas. Ganha quem estava comprado na Vivid e vendeu antes, né, que realizou o lucro da alta do dia 24 e fugiu da queda. Tá, TIM, resultado neutro e positivo, tá? Então, basicamente, 1 centavo na LPA é irrelevante. A receita acima do esperado, JCP, mostraram que a empresa segue saudável. Para investidores de dividendo,
continua sendo uma das melhores da bolsa. A Vivit, a queda de 7% parece exagerada para um lucro 17% maior, mas a preocupação com o fluxo de caixa livre é legítima. Se a empresa conseguir mostrar que a queda do fluxo de caixa é temporária, investindo, né, em 5G vão gerar retornos futuros, a ação pode se recuperar. Se o fluxo de caixa livre continuar caindo, os dividendos podem ser pressionados. Então, basicamente, a gente entendeu aqui, tá, o que aconteceu ali, o resultado. O ponto de atenção realmente para a Vivit é o fluxo de caixa livre, que nós tivemos também um setor que não tem nada a ver, mas um exemplo, que é, por exemplo, a Google, que está sofrendo desse mal também. O fluxo de caixa livre está trazendo uma pressão, um endividamento forte, e aí a Vivit está trazendo isso, e aí mexe, obviamente, com as questões de dividendos. As pessoas já estão, né, os analistas estão tentando precificar, quem sabe uma diminuição, um corte de dividendos que pode ocorrer. E a TIM, embora tenha indo com o resultado em linha, né, já notificou ali a questão do JCP e também cai forte, mas aí gerou uma contaminação com a TIM. E a gente vai ver aqui nos gráficos, basicamente, o que aconteceu, né. A gente for ver a longa, né, movimentação da TIM, ela vem numa longa movimentação de alta que a gente pode ver. Até tá tentando formar, né, uma LTA, porque aqui não chegou a ter o terceiro toque, quem sabe possa ter daqui para frente. Mas ela vem numa movimentação de alta, gerou o rompimento aqui em 2025, no mês 4, né, onde é que ela rompe a máxima histórica, a região dos 16,43, e após isso ela acelera, né. Entra 2026, ela faz um topo, né, renova então basicamente a máxima histórica, decreta ali que é sua máxima histórica, na casa ali dos 27,28, e após isso faz uma movimentação de baixa. É a primeira vez, né, após um ano praticamente, tá, que ela começa a quebrar uma movimentação de alta do gráfico mensal, tá. Aqui, ó, ela acabou de quebrar essa ideia de movimentação de alta. Ela já tinha quebrado no mês passado, né, mas hoje, com essa queda de hoje e até mesmo o fechamento nesse mês de julho assim, ela decreta aqui a possibilidade de um rompimento para baixo muito forte. E ela viria de uma sequência de candles vendedores também significativo, e ela tem espaço, né, o interessante é que ela tem espaço para recuar, né, chegando a romper a mínima do gráfico mensal, ela teria espaço para cair em uma casa de 15 a 16%, que é um movimento bem significativo, tá. Olhando o gráfico semanal, a gente percebe que ela tentou defender essa posição, né, aqui. Então os compradores tentaram defender e até graficamente fazia sentido, tá, a possibilidade de um rompimento para cima. Ela estava fazendo fundo, tá, tinha expectativa de uma alta até voltar para essa região de máxima histórica. Não sei se chegou, deixa eu ver aqui, ó. Ela chega a acionar, olha só, ela acabou acionando, né, ela acabou rompendo a máxima desse candle, podendo acionar essa ideia de um retorno, e aí ela dá uma porrada para baixo muito forte, né, decepcionando por conta do balanço. Por isso que é importante saber, né, antes de entrar em qualquer operação, se temos balanço ou não pela frente, já que ela estragou, né, o total comportamento do preço por conta do balanço. E agora a expectativa que se tem é que a TIM continue caindo, pelo menos busca essa região de suporte aqui no médio prazo. A gente vem para o gráfico diário, tem essa barra muito feia aqui, tá, da TIM, o que pode ser interessante. Aqui o que chama atenção, que neste ponto aqui, ó, onde ela trabalhava em 18,67, 18,90, quando ela rompe essa região e faz esse fundo, ela sobe em linha reta até mais ou menos essa região dos 21,37, o que me demonstra que há a possibilidade dela continuar caindo, porque ela não tem uma região de suporte muito forte, a não ser aqui, né, nessa região dos R$19, tá? 19, 18,80. Então, trabalhando nessa região seria um suporte significativo. E pode demonstrar uma continuidade dessa movimentação de baixa. Então, isso é relevante. Obviamente que entrar pensando em longo prazo não faz muito sentido, até porque o papel está caindo. O ideal seria até esperar uma correção para, quem sabe, a gente possa ver um fundo. Quem sabe por essa região dos 18,80, R$19, o que seria extremamente interessante para o longo prazo para a gente continuar, quem sabe, essa movimentação mais ampla de alta, tá? Pensando já em curto prazo, principalmente gráfico diário ou até mesmo pensando em day trade, assim, pode haver a possibilidade de uma continuidade da movimentação de baixa. Obviamente que o cenário não é muito agradável. E aí nós temos duas opções, né? Ou para quem gosta de um risco maior, pensaria no rompimento da máxima desse candle dos 240 e aí poderia fazer um possível pullback nessa região rompida aqui, tá? Obviamente, se houver essa ideia desse teste,
e aí uma tentativa de romper para baixo faria sentido aquele cenário para o gráfico diário, até mesmo para o semanal. E aí a opção fica dentro do critério de um possível retorno aqui, ó, no intradia, tá? Que seria pensando num day trade. Então, se houvesse este rompimento aqui, ó, pode haver sim, por que não, a possibilidade de um day trade aqui para a TIM, tá? Pensando numa operação no gráfico diário, o ideal seria esperar essa correção que surja no intradia e tentar identificar aqui a possibilidade de um topo, né? Faz um cenário de reversão dessa movimentação de alta aqui para dar continuidade para essa queda, né? Então o ideal seria ela testar essa região aqui, trabalha com uma ideia de topo, rompe, aqui poderia, dependendo do caso, já ser uma possível entrada numa venda, tentar realizar uma parcial para tentar buscar aquela região lá dos 18. Então ficaria esperando, né, este cenário. Mas para quem gostaria de se aventurar no day trade, eu acho que pode sim valer a pena aqui para o caso da TIM, tá? Para o caso da Vivit, que nós tivemos essa queda também muito forte, o cenário é um pouco parecido, tá? O cenário não muda muito, ela vinha de uma movimentação de alta. Aqui é mais interessante, tá, do que a TIM, porque a TIM, ela chegou a quebrar, né, a movimentação de alta no mensal, aqui, ó. A Vivit, ela não quebrou, tá? E faz tempo que ela não quebra essa movimentação, desde lá de... Na verdade, ela não quebra essa movimentação de alta de longo prazo do mensal, basicamente desde 2023, né? Onde ela coloca esse candle forte e aí ela tenta manter as estruturas de alta, ela faz processos corretivos dentro do critério, mantendo ali pelo menos 50%, tá? Na maioria dos casos da movimentação de alta, nesse processo corretivo, e aqui acelera. Então faz muitos anos que ela não quebra uma movimentação de alta do gráfico mensal. E aqui me parece, né, que também não vai, pelo momento não, né? A gente tem um candle aqui de dúvida, segurando essa região de suporte, ali no limite para quebrar essa movimentação de alta, tá? Ela faz esse fundo e até chega a romper na máxima desse candle, né? Ela chega a romper a máxima desse candle e trazendo uma expectativa de voltar para a máxima histórica, tá? Possivelmente. Obviamente, a porrada de hoje, né, a pressão vendedora que foi gerada hoje, ela é significativa, mas ainda ela respeita, tá? Diferente da Vivit não, da TIM, ela respeita. O que que ela respeita? Ela respeita esse critério comprador aqui, ó, tá? Então ela respeita essa região aqui de congestão onde ela faz fundo, ela rompe, ela testa pela primeira vez, embora né, tenha caído forte, ela testa pela primeira vez essa região rompida, e aí dependendo do caso, gerando um fundo aqui, a gente pode ter a manutenção desse cenário comprador para Vivit, tá? Pode ter sim a manutenção desse cenário comprador para Vivit. Isso é o mais curioso, tá? Óbvio que a porrada é violenta, né, por parte dos vendedores, faz pressão, tá? Faz bastante pressão aqui o fluxo vendedor, mas poderia ter alguma coisa, tá? Mas para o longo prazo. Pensando para o longo prazo, realmente seria num cenário, num gráfico semanal. Obviamente que até o final da semana a Vivit tem que dar uma aliviada na pressão e aí tentar, quem sabe na próxima semana romper e realizar um pivô de alta, tá? Por mais que não agrade essa movimentação, seria o cenário mais otimista, né? E até em linha com o longo prazo, que não chegou a quebrar que nem a Vivit, que nem a TIM. A Vivit já se comporta de maneira mais interessante. Para o day trade, pensando numa operação de curtíssimo prazo, acho que pode fazer sentido a mesma ideia ali da Vivit, tá? Da TIM. Não sei por que eu tô pensando na TIM, tô falando Vivit. Mas seria a mesma ideia, também uma operação de day trade, eu acho que pode fazer sentido aqui. O ponto de atenção é que nós temos a presença dessa média de 200 períodos e até uma região de resistência aqui pela frente, que pode realmente atrapalhar esse retorno, tá? Da Vivit. Então, teria este problema, até porque aqui a gente chama a movimentação do after, mas assim, ó, ela tentando romper numa abertura essa região, é capaz dela tentar realmente ganhar fôlego os compradores e entrar um fluxo comprador interessante para quem sabe romper aquela média de 200 períodos e voltar aqui para essa região de resistência, tá? É bem possível disso acontecer e aí ficaria de olho para essa alternativa. Na comparação dos gráficos, tá? Mais interessante ainda, mantendo seu padrão, é Vivit. A TIM tem mais volatilidade, a gente percebe, demonstrou mais volatilidades e teve a quebra, né, da sua estrutura aqui do mensal. A Vivit ainda manteve ali na berlinda, no último suspiro, esse padrão aqui da sua movimentação de alta, tá? Que tá, que nem eu falei ali, no limite, tá? Tá no limite e os compradores têm que surgir aqui de alguma forma
para tentar gerar uma reação para manter essa estrutura. Até ela pode tentar escorregar um pouco mais aqui e quem sabe ainda no final da semana ela tentar voltar ou deixar essa sombra inferior, pode significar também a possibilidade de uma retomada, mas a Vivit sim está no limite e a TIM eu acredito que já tenha realmente chutado o balde, né? Não ficou muito interessante. Beleza, galera? Então a gente entendeu um pouco do que aconteceu com a TIM, com a Vivit. Com certeza elas são os destaques do mercado hoje, né? Caindo muito forte em um setor. Lembrando, a gente está numa temporada de balanço, então tenham muita atenção para quais ativos operar, tá? O ideal seria ficar de fora desses ativos e esperar a reação tanto 2 dias antes, 2 dias depois, para ver se dá uma acalmada na situação, dependendo do balanço, né? Obviamente, se vir pessimista ou otimista, o cenário também seria complicado tentar montar alguma operação nestes ativos. Beleza, não se esqueçam, né, que também é importante aqui no vivo, no vídeo, de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro. Vejo vocês no próximo vídeo, tá? E fui!